Olá, meu nome é Gustavo, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje vou estar apresentando uma parte de Sociologia mais relacionada a Florestan Fernandes e sua maneira de entender o Brasil. Eu vou dar um pouco sobre a bibliografia dele. Então, Florestan Fernandes nasceu na capital paulista em 22 de junho de 1920. Sua mãe era uma portuguesa e trabalhava como doméstica. Então, desde pequeno eles não tinham muitas condições, ou seja, ele teve que trabalhar quando era menor. Então ele começou como engraxate e depois se tornou vendedor de remédios. Com sua baixa renda familiar, ele não conseguiu terminar o primário. Então, aos 17 anos fez o supletivo e em 1941 ele começou a fazer o curso de Ciências Sociais na USP. E depois em 1951 ele fez o doutorado. Então, em 1965, Florestan leciona-se na Universidade de Colômbia e em 1969 ele volta ao Brasil. Porém, em 1969 estava acontecendo a ditadura militar aqui no Brasil. Então, ele e mais alguns liberais amigos dele resolvem se aposentar. Em sua trajetória de vida, interessa a radicalização do seu pensamento e prática política que o distingue inteiramente do marxismo acadêmico. Florestan e seus ex-discípulos compõem o que veio se chamar de Sociedade Paulista, constituída na USP a partir de 1950. Então, em 1995, Florestan faleceu e deixou uma história na sociologia do país, como também no marxismo. Sua teoria ainda está sendo compreendida especialmente nos desdobramentos atuais de suas formulações. Florestan deixou um legado como deputado federal pelo Partido do Trabalhador, PT, em 1986 e se reelegeu em 1989. E eu vou tentar explicar mais ou menos como é que funcionava o conceito teórico do Florestan Fernandes. Bom, ele começou a sua carreira nos seus estudos na USP em 1947. O pensamento dele, ele gerava muito em torno do funcionalismo ainda. Agora, podemos dizer que os conceitos que ele seguia mais eram a função, anomalias e a coesão social no funcionalismo. Esses conceitos eles geravam mais em torno da escola do Durkheimiana, que foi a escola feita por Emile Durkheim. Nesse período dos seus estudos, ele foi supervisionado por Fernando Azevedo. E para concluir o seu mestrado e doutorado, ele girou muito em torno dos seus estudos nos Tupinambás para fazer as suas teses e tentar começar a sua carreira. As sólidas bases que Florestan Fernandes fez girava muito os conceitos weberianos, como o racionalismo, motivação e ação social. Ele também falava sobre estamentos e principalmente sobre o patriotismo, que ele achava muito importante para os brasileiros. Agora, Florestan Fernandes, ele condensou a sua vida na produção intelectual. Ele sempre queria estudar mais e sempre ele pensou que os brasileiros ou qualquer nação independente, ele achava que um trabalho acadêmico poderia fazer muito impacto social e principalmente político. Ele achava que os estudos poderiam sim mudar a política, porque se as pessoas tivessem mais conhecimento, a própria política teria fins diferentes. Agora, Florestan, ele foi uma ponte que interligava os conceitos dos seus professores estrangeiros, como Fernand Braudel, Levi Strauss, Roger Bastides. Eles constituíram suas obras na USP em 1935. Agora, a sua aplicação nas pesquisas de campo, de maneira de sintonizar os problemas locais, era ainda mais
complexo e ainda ineficaz. Fernandes, ele tentava mudar isso. Ele tentava fazer as nações universitárias de ciências sociais fazer mais impacto na política e tentava pegar esses conceitos dos seus professores e colocá-los em prática, porque os trabalhos acadêmicos na época eles não tinham enfoque na política e muito menos na sociedade. Faziam sim os estudos, mas eles não eram levados a sério. E ele tentou mudar isso. Ele tentou fazer que seus estudos fossem colocados em prática. Nisso ele gerou um impacto social muito grande, mas em 1950 ele envolveu uma forte ideologia nacional de desenvolvimento para sua nação. Embora Florestan nunca tenha concordado com a caracterização que tinha na época, ele queria sim mudar esses pensamentos para fazer uma nação mais autônoma. Ele queria uma nação mais independente, com uma população mais estudada e mudada. Ele queria botar o Brasil lá para cima, podemos dizer. Agora, em 1970 e 1980, podemos perceber que o seu pensamento intelectual tinha feito uma leve mudada. Ele continuou mais com a sua compreensão weberiana, só que os pensamentos dele dava para notar que eles estavam mais marxistas e lenistas, como foi verificado nos títulos que ele fez. Podemos ver que ele fez o capitalismo dependente de classes sociais, a Revolução Burguesa no Brasil, a Universidade Brasileira, a guerrilha ao socialismo, a movimentação socialista em partidos públicos, a Nova República. Bom, podemos falar que ele estava mais marxista depois de uns 20 anos de estudos. Agora, o deslocamento teórico dele fez em considerar que a realização isolada, que possa ser atribuída exclusivamente em um pensamento genial e brilhante. A capacidade teórica do intelectual em central em novas formulações. Principalmente devemos considerar que ela ocorre um interístico político ideólogo e relacionado ao quadro histórico, que abre em contra-revolução preventiva, ocorrida após o golpe militar de 1964. Toda aquela mudança que ele tinha feito, com as suas obras um pouco modificadas, eles geraram sim um impacto social e não foi muito como ele quis, mas ele conseguiu sim fazer uma mudança na sociedade da sua época. Ele tentou seguir muitos caminhos políticos, petistas. Ele estava querendo entrar na política para colocar mais em prática os seus conhecimentos, mas era muito difícil na época fazer tal coisa. Em 1970, podemos notar que ele tentou fazer o isolamento. Ele estava tentando julgar o isolamento intelectual, que podemos dizer que tudo que ele trabalhava era gerado em torno aos estudos. E como eu disse no começo do vídeo, os estudos poderiam mudar a nação, mas ele achava que na época os estudos eles eram limitados e não eram totalmente feitos justamente por causa que não estavam querendo fazer esse impacto social. Eles eram limitados propositalmente pela política.
E podemos dizer que o conceito teórico que ele quis fazer é mudar isso. Ele estava querendo mudar a política. E podemos falar que é isso. Olá pessoal, meu nome é Fabrício. Vou falar um pouco agora sobre a crítica ao aliancismo de classe. A transição política até a vitória presidencial via colégio eleitoral de Tancredo Neves almejou diversos setores empresariais, as forças armadas, os políticos liberais e uma ampla base dos estratos médios da população. A Aliança Democrática, como lembrou Forrest Fernandes, empenhava-se em conciliar os anseios democráticos do povo brasileiro com a vocação liberal conservadora, ou seja, deslocava para o topo os processos cruciais de decisão política de fazer da Constituição uma fachada. Dessa maneira, esse bioma parlamentar possibilitaria as elites de classe dominantes e dirigentes preservar em bloco o seu poder real, manter ou ampliar o monopólio do poder político institucionalizado e exercer por dentro e através de um Estado aparentemente democrático, uma ditadura mesquinha e covarde. Essa hegemonia burguesa procura-se construir tendo como base os anseios populares, principalmente a partir do final da década de 70, passando pela vitória oposicionistas nas eleições de 1982 e posteriormente. A campanha pelas diretas já, que mobilizou politicamente várias regiões do país, dentro da perspectiva de institucionalização política em molde liberal, conservador, portanto, ocorreu a passagem de uma forma de dominação política para outra, que levou em consideração a necessidade democrática de mecanismos liberais para as disputas eleitorais e, por outro lado, a necessidade de criar mecanismos que envolvessem o conjunto de sociedades nessa perspectiva, evitando assim espaço para desenvolvimento de uma perspectiva classista contra o regime militar de então. A questão apresentada por Fernandes é importante porque questiona como condicionante político a ausência de radicalidade do processo de transição política, como se desenvolveu naquele período. Talvez o melhor exemplo dessa situação relaciona-se ao colégio eleitoral, no qual disputaram indiretamente a eleição presidencial Tancredo Neves e Paulo Maluf em 1984. A opção política significou não somente o limite das forças sociais proletárias que emergiram daquele período, mas também o rebaixamento das forças políticas de esquerda ao realismo político. Desde as lutas de resistência até as amplas mobilizações populares e operárias, a maioria das oposições partidárias e civis, PMDB, PDT e PCB, refletiu sobre a impossibilidade de ir adiante em torno da bandeira de só diretas, ainda levantada por forças de esquerda, depois da votação da emenda Dante de Oliveira em 25 de abril de 1984. Naquele sentido, dariam razão às proposições daqueles que defendiam um governo de transição, na figura de Tancredo Neves. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, comparou tal transição política a uma guerra de cerco, na qual a sociedade civil cercará a fortaleza do poder. No entanto, nenhum dos dois lados tinha força para golpear para o golpe final. Bom, vou falar um pouco sobre a Revolução Burguesa no Brasil. Bom, a referência principal para a análise da radicalização encontra-se na obra A Revolução Burguesa no Brasil, na qual o sociólogo apresenta uma estrutura estrutural histórica sobre o surgimento e desenvolvimento do capitalismo no país. Seu ponto de partida é a compreensão sobre a revolução sustentada em duas dimensões, a revolução política e a revolução estrutural. Para ele, a Revolução Burguesa teria desenvolvimento a partir do fim da escravatura. A obra começa nos parâmetros funcionalistas e é encerrada em uma nítida perspectiva marxista. Isso porque seu trabalho foi desenvolvido em vários períodos, além de mostrar nitidamente o tensionamento e o desenvolvimento no pensamento do autor. Ela é a base de sustentação para a reflexão política posterior. Bom, Florestan repensa o conceito de Revolução Burguesa nos marcos da sociedade de classes configuradas com o capitalismo, dependente e subdesenvolvido, que não apresentaria as mesmas características do país dos capitalistas europeus, em particular a França e a Inglaterra, sob a égide do colonialismo, escravismo colonial para Gorender,
e em seguida do imperialismo, o capitalismo no Brasil havia se desenvolvido tardiamente. Os latifundiários escravistas não incorporaram para Florestan a lógica capitalista, mas se orientavam por outra racionalidade, chamada por ele de patrimonialista, tá? Com raízes do Brasil, de 1930, no qual utilizava pela primeira vez na literatura sociológica brasileira. Tá? Os conceitos weberianos do patrimonialismo, significando a extensão dos interesses das famílias agrárias para o Estado brasileiro, Estado patrimonialista. Tá? E daí que surgiram, a partir da expansão das relações comerciais na época imperial, os fazendeiros do café e os imigrantes, os quais começaram a agir segundo uma racionalidade propriamente capitalista, por isso do sujeito da Revolução Burguesa, que se processou em nosso país. Bom, o caráter autocrático do poder burguês do país, ou seja, que não seguiria o modelo do regime democrático burguês clássico, adviria dessa situação particular da nossa formação, na qual a burguesia brasileira estaria determinada pelo crivo do imperialismo. Por outro lado, não haveria resolvido o problema agrário, tornara-se débil e sem autonomia, e subdeterminada e integrada nos mecanismos do capitalismo internacional. Essa burguesia, dessa maneira, estaria impedida de qualquer arroubo no sentido de ampliação dos espaços burgueses clássicos. A contra-revolução permanente é um conceito que surge dessa elaboração, uma vez que seria a forma relativa da burguesia em classes, em situações consideradas de perigo com o acirramento da luta de classes, e o caso do golpe militar de 1964, entendido pelo autor como uma contra-revolução preventiva. Florestan analisa ainda o espaço do projeto de abertura, que iniciava seu movimento, por ele considerado como um processo de cooptação pelo regime dos setores opcionalistas. Esse quadro surgia da crise econômica e política, na qual o país estava naquele momento. Haveria uma natureza autocrático-burguesa desse movimento. As condições gestadas pelo capitalismo monopolista abrirá uma nova etapa na luta de classes do país, na qual o eixo não seria mais uma etapa da Revolução Burguesa, mas sim a Revolução Socialista, pois se constituiria uma classe trabalhadora do caráter nacional. Nos últimos 30 anos, especialmente depois de uma industrialização maciça, com uma tecnologia avançada e intensiva no uso do capital, a formação de classes havia se acelerado. Bom, Florestan repensa o conceito de revolução burguesa nos marcos da sociedade de classes configuradas com o capitalismo, dependente e subdesenvolvido, que não apresentaria as mesmas características do país capitalistas europeus, em particular a França e a Inglaterra, tá? Sob a égide do colonialismo, escravismo colonial para Gorender, e em seguida do imperialismo, capitalismo no Brasil, havia se desenvolvido tardiamente. Os latifundiários e escravistas não incorporavam para Florestan a lógica capitalista, mas se orientavam por outra racionalidade, chamada por ele de patrimonialista, tá? Aqui se verifica preocupações com os eixos metodológicos, que em décadas antes apresentavam-se em Sérgio Buarque, de Holanda, com seu clássico Raízes do Brasil, de 1930, tá? No qual utilizava pela primeira vez na literatura sociológica brasileira